Olá, Linha de Frente é o conteúdo de política do Grupo Aratu, trazendo para todos nós os personagens, os convidados que vão traduzir esse assunto tão importante no nosso dia a dia, no dia a dia do baiano. E hoje a gente tem o prazer, a satisfação de conversar com um dos políticos mais influentes da Bahia, já foi governador, atualmente é senador da República, Jacques Wagner, é o convidado do Linha de Frente. Pelo PT, está de máscara, está protegido. Vou tirar a máscara aqui porque a distância está regulamentar, para não ficar embaçando o óculos. Eu percebo, Boa tarde viu, a senador? todos. Boa tarde. Eu percebo que é um ato simbólico também que o senhor tem de ficar com a máscara até o último momento. Pablo, porque infelizmente a gente ainda não está com o número de vacinas que deveria estar. E na minha opinião, a única forma da gente evitar a doença progredir é com vacinação em massa. Como eu acho que só está chegando aos poucos, então eu continuo dizendo para todo mundo, ainda é a sua arma nessa guerra contra o vírus, o álcool em gel que eu sempre carrego na pasta e manter essa distância, é o que a gente tem para evitar se contaminar. O senhor já foi vacinado em 2 doses, inclusive foi motivo de comemoração aí nessa cadeira do presidente do PT, Éden Valadares, que tem uma relação muito próxima com você. Ele disse o seguinte: agora que ele foi vacinado em 2 doses, o homem está parecendo um menino, querendo ganhar o mundo. Como é que está aí a cabeça de vacinado e de pré-candidato a governo da Bahia? Não, repare, eu já tomei as 2 doses de Coronavac, eu já fiz 70 anos, tomei a segunda dose 21 de abril, já fiz aquele teste para ver se a imunização pegou, graças a Deus, deu um número bastante elevado, eles mandam ter acima de 20%, o meu deu 56%, mas, como dizem os médicos, toda cautela é pouco, porque você está protegido. Mas nenhuma vacina é 100%, a depender da carga viral. Então, eu prefiro continuar me resguardando. Óbvio que você fica mais à vontade para circular, mas eu estou esperando que a gente chegue a 50% da população vacinada, que aí você pode dizer que o vírus não consegue mais se reproduzir com tanta violência. É o que aconteceu em outros países. Eu espero que a gente consiga receber vacina, que libere a vacina lá da Rússia, a Sputnik. Essa vacina a Anvisa não liberou. Eu conversei com técnicos da Anvisa, até um dos fundadores, ele falou: Pablo, o pessoal da Rússia não está querendo mandar os dados que a gente está pedindo. Não é nada político. Inclusive, esse que conversou comigo nem gosta muito do governo federal. Não é nada político, é uma falta de informação técnica. O senhor tem acompanhado isso? Na verdade, o problema, Pablo, é que se politizou demais a doença. A doença devia ser tratada por quem entende, médico, cientista, sanitarista, pesquisador. Aí o presidente resolveu dar uma de entendido, começou a receitar. Aí começou a buscar essa polêmica, se tem remédio, se não tem remédio. A verdade é que, por enquanto, eu espero que venha a ter, não tem remédio preventivo. A única prevenção é a vacina. Então, como politizou, quando negaram a da Sputnik, porque o presidente também toda hora fala contra a Rússia, contra a China, então a imagem que tem é de que foi politização. Mas esse argumento que você falou, eu também já ouvi, que estão faltando esclarecimento. Eu não vou deixar de dizer a você que eu acho estranho, porque vários países do mundo, e não estão brincando com a sua população, já estão usando. Mas toda vez eles dizem que falta um argumento, outro argumento. Eu espero que resolva, até porque já foi gente dos governos do Nordeste lá na Rússia vistoriar. Eu espero que supere isso aí, porque não é nada, são 40 milhões de doses. 2 doses por pessoa, 20 milhões de pessoas vacinadas já ajuda muito. Já iria uma boa população do Nordeste. Jacques Wagner, o senador da República, ex-governador da Bahia, é o entrevistado aqui do Linha de Frente. A gente vai falar, obviamente, sobre eleições presidenciais, sobre o ex-presidente Lula, sobre vacina, sobre mobilização aí, teve nesse fim de semana fora Bolsonaro. Quero saber a opinião dele. Quero saber a opinião dele sobre o meio ambiente. Me parece que o Brasil tem sido muito rechaçado internacionalmente por questões envolvendo o meio ambiente. Eu quero falar com ele, que é presidente da Comissão do Meio Ambiente do Senado. Mas tem uma dúvida. Da última vez que a gente se encontrou, nessa mesma cadeira, o senhor falou: está na hora de renovar. O PT, as candidaturas do PT aqui no âmbito estadual, e Jacques Wagner se coloca à disposição para ser o pré-candidato ao governo do Estado. O
presidente do PT jovem, 40 anos, estava aí e disse, rapaz, ele é um homem que consegue, com o nome dele, conciliar várias vertentes dos partidos aliados. Foi isso mesmo que colocou o Jacques Wagner de novo no holofote de uma campanha? Ô, Pablo, a pergunta que você me faz eu até gosto, porque eu vou continuar fazendo a pregação da renovação. Eu tenho 70 anos, graças a Deus estou com a saúde inteira, a cabeça, graças a Deus, está funcionando bem, mas eu continuo dizendo que é importante, assim como no jornalismo, assim como nas empresas também se fazem isso, 60, 65, as pessoas aposentam e botam uma geração nova, eu vou continuar dizendo que é a hora dos jovens cada vez mais entrarem na política, no PT ou em outro partido, para participar da vida nacional. Esse planejamento meu, que deveria ser alguém, vamos dizer, eu tenho 70, a Rui tem 57 ou 58, eu disse, bom, Rui, depois de você, vamos ver se a gente acha alguém de 47, 50 anos, ou seja, um processo de renovação. Nada contra a terceira idade, até porque eu estou na terceira idade e reconheço que a gente ainda dá para tocar muita coisa. O problema é que você faz o planejamento e, de um jeito ou de outro, não se consolidou uma nova liderança como era a minha expectativa, de pegar 1, 2, 3 jovens que já estavam no ambiente nosso da política e botar os caras de secretário para surgir novas lideranças. Então, essas lideranças não surgiram. Eu tenho um carinho muito grande pelo grupo político que nós constituímos. Você sabe que é um grupo político que hoje faz até inveja a muita gente de outro estado, porque é PT, é PCdoB, é PP, é PSD, ou seja, a gente conseguiu, para o bem da Bahia, fazer esse grupo. É um grupo, desculpe, senador, um grupo heterogêneo até demais. E qual é a liga que o senhor, principalmente, iniciou lá 12 aanos atrás, 16 anos atrás, que faz 2006. 2006, que faz unir partidos que nacionalmente nem sentam na mesma mesa. O que foi que o senhor fez para isso? Olha, na verdade, eu sempre, você sabe, a Bahia me conhece, eu sempre fiz política na base do argumento. Eu nunca fui do político de jogar abaixo da linha da cintura e nem de ficar xingando ninguém. Isso já deixa as portas abertas, porque hoje você pensa diferente de mim, amanhã a gente pode ter um ponto de convergência. O que é que reúne um grupo, no caso aqui do nosso grupo, como você disse, que a gente até brinca, os azuis de João Leão e do Otto, os vermelhos de Jacques Wagner, de Litz, de Daniel Almeida, a gente sempre brinca, aliás, dizendo os azuis se juntaram com o vermelho para trazer o branco da paz e completar as cores da Bahia. O que junta todo mundo é uma boa ideia. Uma boa ideia para a Bahia, para a prosperidade dos baianos. E ter montado um grupo, Paulo, isso eu faço questão de registrar, que pode ter as lideranças. Óbvio que eu sou uma liderança do grupo, como outros são. Mas não tem chefe. Não é um grupo que o cidadão dá um berro e todo mundo tem que calar a boca. Aqui a gente discute, todo mundo cresce junto. Você vê, por exemplo, o PSD e o PP, que são dois partidos dos chamados azuis, eles juntos têm praticamente 200 prefeituras. O PMDB, quando estava com a gente, passou de 100 prefeituras. Então, como o grupo não tem uma coisa de só cresce o meu partido, ao contrário, cresce todo mundo, eu acho que todo mundo se sente à vontade. O programa de governo, modestíssima parte, dos meus 8 anos e agora dos 6 anos e meio de Rui, melhorou a Bahia quilômetros, seja em estrada, seja em água, em saneamento, em casa, universidade, escola técnica, programa de saúde, policlínica, hospital novo. Então as pessoas estão vendo que está dando certo, as pessoas se sentem à vontade. Nesse ponto eu queria puxar uma questão que o senhor no quebra-cabeça já deve estar pensando, já deve estar montando. Depois de 16 anos, coisas ficam consolidadas, realizações são aprovadas, mas há um cansaço natural em qualquer gestão, em qualquer continuidade de trabalho. Qual a autocrítica que o senhor colocaria na mesa, nos aliados, para poder tentar resolver numa eventual gestão? Eu prefiro falar, Pablo, naquilo que a gente precisa evoluir. Porque a autocrítica seria de uma coisa que a gente fez errado. É óbvio que erro tem na caminhada, mas eu prefiro dizer, por exemplo, nós estamos fazendo um esforço muito grande para melhorar agora nossos índices educacionais e vamos conseguir
Rui está se dedicando muito a essa área de educação, como se dedicou muito com as policlínicas e novos hospitais. O investimento é um investimento grande. E eu diria que o nó de todos os governos, mas nenhum governo estadual achou um caminho, eu diria assim, definitivo, que é a questão da segurança. Não dá para fugir. Esse ainda é um problema imenso no Brasil. O tráfico de droga hoje ameaça todas as famílias. Há esse clima de insegurança e nós estamos trabalhando. Agora, eu insisto em dizer que cada governo de estado, ele cuida do miúdo. Quem deveria estar cuidando do graúdo é exatamente o governo federal, com as Forças Armadas, a Polícia Federal, para a gente cortar o abastecimento daquilo que não é produzido no Brasil. Pelo menos cocaína não é produzida no Brasil, crack não é produzido no Brasil, isso vem de fora. O Brasil acabou virando rota para exportação para a Europa e até para os Estados Unidos. Então, ou a gente corta essa alimentação do tráfico, ou a gente fica, como se diz na gíria, quase que enxugando o gelo depois que a droga já chegou. Mas se você me perguntar assim, quais duas coisas que vocês acham que tem que avançar muito? Eu diria que essas duas. Nós trouxemos universidades, trouxemos escola técnica, mas precisamos melhorar muito o ensino médio, que é a responsabilidade do governo do estado, e ajudar as prefeituras que têm a responsabilidade do ensino fundamental. E a segurança, que a gente vai ter que continuar usando muita tecnologia, porque o tráfico hoje se alimenta muito de tecnologia, de arma pesada, e nós temos que dar um trato para devolver a paz à família baiana. Por coincidência ou não, esse item educação que o senhor citou, na semana passada, na sexta-feira, eu recebi até um release do pré-candidato a semineto, que potencialmente é seu grande adversário nas eleições do ano que vem, citando, criticando duramente, de uma maneira até um pouco mais virulenta do que tinha sido o tom anterior, falando da educação, colocando a educação da Bahia como a pior do Brasil. Era a opinião dele. Quem está no poder vai receber críticas desse tipo. Quem deixou o poder vai ser a pedra. Como é que vai ser lidar com isso? Você desculpa até eu estar rindo, porque... Mas é que diz que o macaco nunca olha o rabo, né? Porque alguém do grupo do DEM falar de educação fica difícil. Eles mandaram 40 anos na Bahia e quando eu vim ser governador em 2007, a terra de Castro Alves, de Rui Barbosa, a terra de tantos educadores, eu recebi como o estado com o maior número de analfabetos do Brasil. 2.300.000 analfabetos. Foi aí que nós lançamos o programa Topa, Todos pela Alfabetização, e fizemos mais de 1.200.000, 1.300.000 alfabetização, e não era assinar o nome, não. Eram 6 meses, 7 meses de curso, e você tinha que fazer uma cartinha de próprio punho. Eu poderia devolver a pergunta para ele. Eu digo, ô, meu caro, vocês foram governo do estado, prefeitura, não sei o quê, governo nacional, você nunca botou uma universidade aqui dentro, eu botei 5. A única escola técnica que tinha para filho de gente simples estudar era essa do Barbalho. Sabe quantas tem hoje? 20 campi de escola técnica. Então, amigo, é melhor olhar sua conta antes de falar da vida alheia, porque em educação você não tem muita coisa para dizer, não. Aí vamos que migre a crítica da educação para a segurança pública. Há muito a se avançar, claro. E isso é visível, é sensível para a população. Até recentemente essa questão de assalto a banco, explosão de caixa, de agência, tem preocupado bastante. O investimento e o orçamento da Secretaria de Segurança Pública é um dos mais altos, junto com a educação e com saúde. Além de dinheiro, está faltando o quê? Olha, na verdade, por isso que eu te falei, todos os estados, eu não conheço nenhum estado que conseguiu chegar a uma posição. Na minha opinião, nós só vamos vencer essa batalha com muita tecnologia. Eu acho que a gente tem que aumentar muito o número de câmaras nos vários pontos de circulação. Hoje você já tem câmera com identificação facial. Há 2 anos atrás, se não me engano, nós prendemos um marginal exatamente pelo reconhecimento facial. E eu não vejo, você não vai conseguir botar um policial em cada canto, mas uma câmera em cada canto você pode. Eu visitei, por exemplo, a China, numa cidade-estado que tem 15 milhões de habitantes, onde fica a sede das maiores empresas de tecnologia. Cada poste, Pablo, que você passa, tem 4, 5 câmeras. Uma é a da Receita Federal, outra é da Polícia Civil, outra é da Polícia Militar. E com isso, você
Não é que eu vou botar um policial olhando televisão, que ninguém tem capacidade de olhar tudo 24 horas por dia. Mas hoje você já tem banco de dados e com a inteligência artificial, quando passa alguém que o banco de dados reconhece, ele já dá um alerta para a polícia. Então, não vai ser só com mais carro, apesar de que é outro tema que ele não tem condição de criticar. Porque quando eu cheguei aqui, o pessoal não tinha dinheiro nem para gasolina. Pergunta quantos policiais saíam empurrando o carro. Não tinha colete à prova de bala. Hoje cada policial tem o seu armamento. Resolvemos o problema? Não resolvemos. A gente se reúne sempre naquele programa Todos pela Segurança, não, Todos pela Vida, que é o nosso programa de segurança. E esse programa vai juntando a Assembleia Legislativa, Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Polícia Técnica, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, para a gente tentar uma coisa. Os bandidos também vão usando tecnologia, cada vez mais malandro. Essa semana eu fui no aeroporto para embarcar numa carona para ir para Brasília, e eu vi um jato imenso. Eu perguntei de quem é esse jato. Não, esse jato foi preso aqui pela Polícia Federal. Deu um defeito, quando o cara foi consertar o defeito que abriu, a fuselagem estava cheio de cocaína ali dentro. Então, o pessoal do crime se organizou de uma forma também sofisticada. Então, na minha opinião, é muito investimento em tecnologia. Nós, graças a Deus, já estamos fazendo esse investimento no metrô, no shopping center, reunindo, inclusive, com o empresariado, que tem também a capacidade de colocar isso com os bancos, para a gente poder conseguir superar isso que realmente eu diria que é o maior desafio do tempo moderno, que é a questão da segurança. Mas eu faço questão sempre de lembrar, quem tem que cortar as pernas do tráfico, do ponto de vista do abastecimento, aí é a Polícia Federal, Exército, etc., que controla nossas fronteiras. Então, bora falar um pouquinho do Senado da República. A CPI do Senado, para quem está acompanhando, é considerada a ação do Senado televisionada com maior índice de audiência de todos os tempos. Está todo mundo querendo ver a CPI da pandemia. Aí eu pergunto ao experiente político, senador, ex-governador, deputado constituinte, já passou por todos os cargos da República. Tem muita gente ali, senador, querendo fazer palanque antecipado. Tem muita gente jogando para as redes sociais, jogando para a internet, gravando uma perguntinha só para aparecer bem nos likes lá da vida? Olha, sempre tem. Eu, pessoalmente, considero que o presidente da República é réu confesso. Em qual sentido? Como todas as declarações que ele deu são uma afronta à saúde pública. Na minha opinião, e eu fiz até uma queixa-crime que eu protocolei no Supremo Tribunal Federal, foi distribuída para a Procuradoria-Geral da República, só juntando as entrevistas dele e mostrando como ele comete o crime de prevaricação. Muita gente pode não saber o que é. Prevaricar é não fazer o que é a sua obrigação, deixar de fazer. Qual é a obrigação de um presidente da República quando está se avizinhando uma pandemia? Preparar a população com vacina, com leito hospitalar, para enfrentar a batalha, enfrentar a guerra contra o vírus. Ele não fez nada disso. Ele negou a doença, negou o uso de máscara, negou o isolamento social, dificultou, como nós já conversamos aqui, e não é só a vacina russa, não. A vacina da Pfizer, que é americana, então ele, em tese, não tem nada contra, foi oferecido para ele 70 milhões de doses em agosto do ano passado. Imagine, Pablo, se chega a 70 milhões da Pfizer, 40 milhões da Rússia, já são 110 milhões, 55 milhões de brasileiros e brasileiras vacinados. Então, ele, para mim, é criminoso no sentido de crime contra a saúde pública. Não fez o que um presidente da República teria que fazer. É por isso que o Brasil, nas análises que são feitas por organismos insuspeitos internacionais, ele é considerado hoje a pior administração no enfrentamento da crise da pandemia do vírus da Covid-19. Mas o pessoal entendeu que tinha que investigar. É claro, você sabe que o parlamentar, o político, vive do reconhecimento da população pelo seu trabalho. Alguns até exageram, que gostam de pendurar melancia no pescoço, como a gente fala brincando aqui. Então, uma oportunidade dessa não deixa de ter alguém que faz uma pergunta assim, um assado, mais para faturar do que com objetivo. Mas
É bom lembrar que a CPI foi instalada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Que é muito incomum, inclusive, isso. Eu acho muito incomum e, na minha Fere a opinião... autonomia do Senado? Olha, não fere porque é considerada direito de minoria. Então, o Supremo entra nessa questão porque se a maioria, que tem maioria no Senado e na Câmara, quer matar a minoria, tudo que ela pede para fazer, ele diz, não vou fazer, bota para votar e perde. Como eles conseguiram o número de assinaturas que precisava, aí o ministro Barroso entendeu que era um direito de minoria instalar a CPI e mandou instalar a CPI. Eu não acho que chega a ser uma afronta à autonomia do Senado, porque, repito, eu sou minoria hoje e teve as assinaturas, ele disse que teria que instalar. Então, foi instalada, mas é óbvio, tem a tropa de choque a favor do governo, tem a tropa da oposição, muitas vezes vira aquele bate-boca, vira delegacia de polícia, e aí muita gente diz, olha, vai dar em quê? Eu já disse a você, Pablo, na minha opinião, o presidente, eu não estou dizendo que ele é corrupto, independente de outras avaliações. Estou falando, nessa questão pandemia, ele, para mim, cometeu um crime contra a saúde pública dos brasileiros ao negligenciar, ao não preparar o país para a batalha que estava chegando, e ele já tinha visto como é que essa batalha, porque ele chegou antes na Europa e depois aqui. Aí a gente vem para o desenrolar do processo durante a CPI da pandemia no Senado. O presidente, para tentar demonstrar uma força popular, inicia uma série de mobilizações, principalmente aos domingos, algumas usando motocicletas, e a gente viu agora no sábado recente uma grande manifestação popular que seria contra o presidente. O seu aliado, o governador da Bahia, Rui Costa, acabou de dizer aqui com o Casimiro Neto que não apoiava esse tipo de atitude porque a gente está vivendo uma pandemia. O Léo Prates também, que é do PDT, é da prefeitura, mas diz que é anti-Bolsonaro, concordou, disse que não era um melhor momento, que estava preocupado com os próximos dias dessa pandemia. A avaliação do senhor também é assim? Na verdade, Pablo, não é recomendado que você promova a aglomeração. Efetivamente, qualquer aglomeração é um ponto de contágio do vírus. É evidente que eu vi a maioria das pessoas estava de máscara. Aqui na Bahia, o pessoal fez uma coisa tipo assim, fila indiana, para não fazer aquele bolo de aglomeração. Você percebe que as pessoas querem se manifestar, que é um direito democrático, mas não querem violentar a regra. Em outros lugares já aconteceu de embolar muita gente. Então, eu não posso efetivamente criticar o presidente, que sai passeio de motocicleta, aglomera por onde passa, não toma cuidado com nada, e dizer que quando eu aglomero, estou correto. Então, é óbvio que o governador não está contra a manifestação, ele está contra a aglomeração por conta do contágio da pandemia. Mas a verdade é que, vamos dizer, a força da indignação dos brasileiros é tão grande que eu diria até que teve gente que se arriscou para se manifestar. Eu até vi uma placa que expressa esse sentimento, que a pessoa diz: quando você está numa pandemia e as pessoas resolvem se arriscar saindo para a rua, é porque seu governo é pior do que o vírus da pandemia. Então, eu entendo o que o governador falou. Eu acho que realmente a gente tem que se acautelar. A eleição do ano passado, em novembro, produziu muita aglomeração e a gente viu a bomba explodir semanas depois. Teve alguns feriados nossos aqui, até religiosos, que as pessoas, é óbvio, pela sua fé, viajaram para o interior e também deu um repique de contágio. Então, a gente tem que tomar os cuidados. Eu acho que é mais próprio você fazer manifestação via rede, manifestação via panelaço, manifestação via carreata, porque pelo menos não aglomera pessoas, ou então usar da inteligência que foi do pessoal aqui da Bahia, de fazer aquela fila com distanciamento para não aglomerar. Senador Jacques Wagner, do PT, é o representante, um dos 3 representantes da Bahia no Senado Federal, conversando com a gente. Lá no Senado Federal ele tem uma missão importante como presidente da Comissão do Meio Ambiente. Eu gosto de acompanhar o noticiário internacional e, sobretudo, como os noticiários, como as mídias, como os veículos de outros países olham para o Brasil. Nessa questão do meio ambiente, a imagem do Brasil não é boa. Está no lixo.
eu não queria usar esse termo, mas o senhor... Não é o Brasil, a imagem desse governo tratando do meio ambiente botou a imagem do Brasil, que era líder na questão ambiental. Nós lideramos a reunião de Copenhague, lideramos a reunião de Paris sobre aquecimento. A reunião de 2019, do Acordo de Paris, a revisão, ia-se no Brasil, na Bahia. O atual presidente, assim que sentou na cadeira, disse que não queria fazer a reunião aqui. Aí a reunião acabou acontecendo na Espanha. E hoje eu lhe digo com tristeza, eu fui governador nos anos de Lula e de Dilma e a imagem do Brasil era um dos 10 mais. Você chegava, Pablo, em algum lugar, o pessoal dizia assim, nossa, que inveja que a gente tem do país de vocês. O país que está crescendo a economia, incluindo as pessoas socialmente, foi considerado pelo Banco Mundial, que é um banco vinculado à ONU, que olha para o mundo inteiro, foi considerado a década de ouro do Brasil, os 8 anos do Lula e os 2 primeiros da Dilma, e hoje eu sou obrigado a dizer a você que quando eu encontro com gente de fora, que vou na embaixada, principalmente na presidência da Comissão de Meio Ambiente, o Brasil como o país com a maior biodiversidade do mundo, então a gente é procurado. E as pessoas, a primeira pergunta, com o olho meio arregalado, pergunta a gente, mas senador, o que aconteceu com o país de vocês? Vocês estavam diminuindo o desmatamento, aí pipocou o desmatamento, não respeita nada. Tem um ministro do Meio Ambiente que está envolvido em tráfico de madeira. A Polícia Federal chegou a fazer a operação, busca e apreensão, e eu ouvi o presidente da República explicando o seguinte, o Brasil é muito cobiçado por essa biodiversidade, os olhos internacionais estão sempre focados para o Brasil, porque são olhos de cobiça. Em outras palavras, o que o presidente está querendo dizer é isso. Tem isso também, senador? Eu acho que tem muita inveja em relação realmente ao patrimônio que nós temos. Mas me desculpe, Pablo, chega a ser uma infantilidade ou então uma burrice, uma ignorância, não saber utilizar esse patrimônio para o bem. Aí, às vezes, eu ouço alguns seguidores do presidente dizer assim, eles lá na terra deles detonaram as florestas, agora quer que a gente preserve a nossa. Eu digo, amigo, quer dizer que porque o cara de lá, em tempos que não se tinha ainda noção da importância que tem o meio ambiente para evitar aquecimento global, para evitar a desertificação que está acontecendo, para evitar a contaminação das águas. E eu me arrisco a dizer, Pablo, para evitar novas pandemias, talvez quem esteja nos assistindo não saiba, mas hoje 60% a 65% das novas doenças são as chamadas zoonoses. O que é zoonose? É doença que passa do bicho, incluindo aí o vírus, para o ser humano. Por que está acontecendo tanta zoonose? Porque você vai degradando a natureza, os bichos têm que procurar outro ambiente para sobreviver e acaba produzindo mutações que acabam virando, inclusive, doenças. Ou seja, um vírus que talvez num animal, no meio da floresta, não representava um dano, quando aquilo é detonado e o vírus sai por aí, ele vira uma doença. Então, realmente, o cidadão usar como argumento, os Estados Unidos tinha floresta e degradou, não sei quem tinha floresta e degradou. Quer dizer que você vai seguir um mau exemplo? Vamos valorizar o que é nosso. Vamos cobrar do mundo inteiro o que representa a Amazônia. Porque a Amazônia hoje representa a chuva no sul do país. Porque tudo aquilo que é levado de umidade dali contribui para o equilíbrio todo do clima. Então, não é razoável que alguém diga assim, eles têm cobiça. Tem cobiça. Cabe a nós preservar. Como é que você preserva? Preservando as populações naturais de lá, preservando a mata, preservando o meio ambiente e estudando esse meio ambiente que é rico em biodiversidade para virar milhões e milhões em várias substâncias que já são usadas. Hoje são várias substâncias da floresta que viram medicamento. O receituário indígena, que acumula uma inteligência secular, ele é oriundo daí. Então, eu, sinceramente, por isso eu defendi dentro da bancada do PT, que a característica do PT sempre é ir mais para a questão social, e eu digo, gente, a agenda mundial é o meio ambiente. Os Estados Unidos, com seu novo presidente, lançou o chamado Green New Deal, que é o grande pacto verde. A China lançou Civilização Ecológica, projetando até 2050 a diminuição
da emissão de carbono para viver só com carro elétrico. A Europa toda, você vê que o Partido Verde na Alemanha, agora na última eleição, cresceu, foi o que mais cresceu na Alemanha. Por quê? Porque o olhar do mundo, e principalmente da geração mais nova, eles querem saber o seguinte, amigos... Qual o planeta que vocês estão deixando para eu viver? Vocês vão deixar para mim? Então, se não for feito agora... Eu defendo a tese da sustentabilidade tripartite, que já é um conceito novo para vários economistas de mente aberta, que é a sustentabilidade econômica, é evidente que a economia tem que ir bem, mas ela é combinada com a sustentabilidade ambiental e social. O mundo inteiro, Pablo, está fazendo isso. Eu gosto de dar um exemplo para aqueles que dizem, não, precisa desmatar para produzir. A Holanda é um país desse tamaninho e hoje é o segundo maior exportador de alimentos do mundo. Aí você pergunta, como é que em terra tão pequena exporta tanto? Tecnologia. A mesma coisa que eu disse para a segurança vale para a produção. Eles gastam 10% do volume de água para produzir tomate que outros países gastam na produção de tomate. Então nós temos a inteligência artificial, computador, tudo que você quiser, satélite para monitorar clima. Hoje você já faz irrigação que o satélite lhe manda um sinal e diz assim, não precisa irrigar hoje, porque depois da manhã vai chover. Economia de água. Agora, isso é tecnologia. E aqui o pessoal ainda está na antiga. Vamos cortando madeira, vamos vendendo madeira ilegal. Pelo amor de Jesus Cristo. O senador Jacques Wagner, eu queria até combinar com o Bruno Monteiro para a gente fazer um debate só sobre isso, só sobre o meio ambiente. Topo. Porque é um tema que é necessário a gente puxar aqui também o Aliás, deixa eu até aproveitar e fazer um comercial. Nós Pois acabamos não. de aprovar no Senado, eu não sei se vai dar tempo de aprovar na Câmara, já está lá mais uma semana, uma ideia que não foi nem minha, na verdade veio da sociedade civil, foi encampada pela CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que é o Junho Verde. Assim como você tem o Outubro Rosa, o Maio Amarelo para as questões de segurança no trânsito e o Novembro Azul para as questões de câncer de próstata e o Outubro Rosa para as questões de câncer de mama, o Junho Verde é para aproveitar o mês de junho, de tal forma que a gente use ele para uma conscientização da importância da preservação ambiental, da alimentação nutricional, da alimentação orgânica, da alimentação equilibrada, porque tudo isso significa saúde e preservação do meio ambiente. E sem dúvida, se a Bahia aproveitar todos os seus biomas e ecossistemas, a gente fica na liderança. É muita coisa boa. No ranking nacional. Eu preciso duas perguntas antes de liberar o senhor. Ele está de viagem marcada para Brasília agora mesmo. Senão eu vou tomar falta lá. Não vai tomar, não. O Linha de Frente não vai deixar, não. Num palanque, Lula e Jacques Wagner são imbatíveis em 2022? Não, você sabe que eu nunca acho que tem eleição resolvida de véspera. Não é peru de Natal que morre de véspera. Eu digo sempre que eleição só acaba quando acaba a apuração. Você lembra que em 2006 eu era tido como um lunático, a eleição estava resolvida no primeiro turno com a vitória do candidato do DEM. E acabou quem ganhou no primeiro turno foi eu. Quando nós lançamos o Rui Costa em 2014, todo mundo também disse, você é maluco, não vai dar certo. Ganhou no primeiro turno e agora em 2018 foi o governador mais bem votado de toda a história da Bahia. Eu não tenho ciúme, foi mais bem votado do que eu, porque na final tudo é grupo. Para mim, Rui Costa é o irmão mais novo que eu tenho. Então, é óbvio que esse palanque é fortíssimo. O Lula tem um poder de galvanização, de arranque muito grande, principalmente aqui na Bahia. Como o Rui está muito bem avaliado, está aí na casa de 75%, 80% de aprovação, e como a gente deixou muita coisa bem feita nos 8 anos que a gente governou, evidentemente, e como o grupo é muito forte, eu tenho certeza que a gente vai chegar junto em 2022, tentando até incorporar outras forças, que será um palanque muito forte. Mas o jogo não está jogado. Eu gosto de dizer, Pablo, que eu organizo o meu time e estamos organizando as chapas de estadual, de federal, a chapa majoritária. E quem organiza o time de lá é o adversário. Mas eu tendo a achar que o lado de lá vai se dividir, que nós teremos duas chapas. Uma chapa apoiando o atual presidente da República,
à reeleição, porque aqui é o quarto maior colégio eleitoral, e uma outra chapa, encabeçada pelo ex-prefeito da capital, apoiando o candidato do PDT. Então, esse é o que eu estou vendo no fim do túnel. Mas está longe ainda. Eleição só se organiza mesmo em abril, maio do ano que vem. E eu não brinco em serviço. É sandália da humildade para andar, muita conversa, muito argumento. Nós temos muito serviço para mostrar, Pablo. Eu, sinceramente, tenho muito orgulho da caminhada. O PT cometeu erros? Óbvio que cometeu. É a partir de homens e mulheres, teve erro, pagamos até muito caro pelo erro de alguns dos nossos, tentaram nos matar com o erro de alguns dos nossos, não nos mataram, sobrevivemos em 18, eles gostam ou não gostam, quem foi para o segundo turno contra o atual presidente foi o PT, o Haddad lançado quase que de última hora em agosto, teve 47 milhões de votos. Então, repare, material humano nós temos, vamos ter uma chapa de deputados forte também, uma chapa majoritária forte, e eu vou trabalhar. Estou esperando só baixar mais a temperatura da Covid para poder rodar mais. Porque eu não gosto de rodar sem poder abraçar as pessoas, sem bater foto. Para ir para o lugar, para ter que ficar me protegendo, é melhor não ir e fazer reunião via computador. Ele já está com 2 Coronavac no braço, só falta todo mundo ficar também. Antes do senhor ir embora, quero conversar agora rapidamente com o ex-ministro da Defesa, porque esse tema está me preocupando. 25 de junho é a data que o Senado americano deu para o Pentágono explicar o que são esses objetos voadores que aparecem no mundo e que já estão confirmados que existem. O próprio Pentágono já disse. O ministro da Defesa tem alguma informação sobre algo que possa revelar? A gente está tendo visita de outro lugar, ou da Rússia, ou da China, ou de outros planetas. O ministro da Defesa pode me ajudar nisso? Rapaz, eu fiquei aqui pensando o que você ia me perguntar. Eu pensei que você ia fazer uma pergunta mais terráquea. Mas você fez logo extraterráquea, interplanetária. Não tem nada de real nessas conversas, não? Olha, eu vou ser muito franco com você. Eu passei 10 meses, 9 meses à frente do Ministério da Defesa, que, aliás, me orgulha muito. Eu tenho um profundo carinho e respeito pelas Forças Armadas no Brasil. Eu fui Colégio Militar do Rio de Janeiro, meu ginásio, meu científico, que naquele tempo era ginásio científico. E continuo dizendo que nós temos 2 instituições, as Forças Armadas de Itamaraty, que são grandes formadores de quadro. Mas eu, no meu tempo, sinceramente, não me lembro de nada, vamos dizer assim, objetivo para dizer assim, é vida em outro planeta. É óbvio que a gente está prospectando, agora mesmo estamos com uma missão, não nós do Brasil, mas uma missão que foi uma missão inovadora também, que foi levando astronautas. Eu quase ia brincar aqui, mas não gosto muito de brincar com coisa séria, que só perguntando ao ministro da Ciência e Tecnologia, que como ele Marcos foi Pontes astronauta, foi lá. Para ver se ele Mas com sabe. ele eu quero perguntar se a Terra é redonda. Ele pode dizer para a gente. Mas, eu sinceramente, não vi. E não sei também, quer dizer, nas informações que eu tenho, se já tem alguma coisa mais concreta. Eu acho que tudo a gente tem que investigar, mas não podemos também amedrontar. Então, temos que prospectar, mas até onde o homem conseguiu ir com tantos avanços tecnológicos no espaço, até agora não se viu nenhuma vida, pelo menos perceptível. Mas, quem sabe alguém bate aí na porta da gente e é um extraterrestre desse. Eu espero que a gente saiba falar a língua deles para poder se entender. Tomara, e até pedir ajuda, que a gente está precisando da ajuda de fora. Jacques Wagner, senador da República, ex-governador da Bahia, nosso convidado no Linha de Frente. Volte sempre, volte. Obrigado, a conversa Pablo. é muito boa. Sempre uma conversa gostosa, sempre uma conversa boa. Eu vou sair correndo aqui para o aeroporto, que meu voo é 5h40 e eu não posso perder. Vai dar tempo. Linha Valeu, de Frente. um abraço para todos, minha solidariedade, Pablo, a todas as famílias e amigos enlutados. Nós aqui na Bahia também já perdemos muita gente. No Brasil, imagine, são mais de 3 milhões de seres humanos no mundo que já perderam a vida para a Covid. E eu espero que a gente consiga produzir mais vacina, chegar as vacinas para os brasileiros, para que a gente possa ter a tranquilidade de voltar ao que o ser humano mais gosta. Porque não tem nada que substitua um aperto de mão, um abraço afetuoso num familiar, num amigo. E eu sinto que as pessoas estão, inclusive, tensas. As pessoas aumentam a tensão, a gente tem que cuidar da cabeça, porque não é normal. De uma certa forma, a gente está preso
E até por isso eu entendo que tem gente que às vezes passa do ponto. Mas, gente, vamos usar a máscara, lavar a mão, álcool em gel. Aqui, ó, eu tô com o Pablo na distância regulamentar. Mais de 3 metros, é Mais de medido 3 aqui. metros. Então, mas na hora que eu levantar, já vou botando a máscara. Agora, Obrigado. ele vai se proteger, eu também vou me proteger. E depois dessa conversa, aprendemos um pouco mais sobre política e a proposta do Linha de Frente, o segmento de política do Grupo Aratu. Hoje, Jacques Wagner, e quem sabe a gente tem um próximo encontro com figuras desse ramo que entendem, que traduzem pra gente. Um abraço, até a próxima. Obrigado.